Nesse momento, curvar a nossa cabeça em oração, a vida diante de Deus. Hoje é um dia especial, dia de ceia, né, que nós devemos estar colocando a nossa vida diante, né, toda vez que tem ceia do Senhor, a gente pedir perdão, reconhecer que somos falhos e que precisamos da misericórdia do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor Deus, este culto, Senhor Deus, que vamos fazer agora pela manhã, culto ao Senhor, e precisamos da Tua misericórdia, do Teu poder, da ação do Teu Espírito Santo, para ministrar, Senhor Deus, tudo que tem, e para as pessoas que virão, as pessoas que estarão assistindo, Senhor Deus, eu peço que em nome de Jesus, Pai, o Espírito Santo, venha sobre nós, ó Pai, fala conosco nesta manhã, por causa que sabemos da responsabilidade que é, Senhor Deus, ministrar, de estar na Tua casa, de fazer o melhor para Ti, Senhor Deus. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Venha, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai, trazer para nós a natureza da nossa fé, Senhor Deus, que é buscar a presença do Senhor, ó Pai, todo o tempo, Senhor, toda hora, Senhor Deus, como foi com os heróis do passado, como foi o dia do Pentecostes, que desceu o Espírito Santo sobre toda a carne, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus, precisamos da Tua misericórdia, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, fala assim, ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue, né? Capítulo 12, versículo 4, estás esquecido da exortação que, como a filhos, discorre conosco. Filho meu, não menospreze a correção que veio do Senhor, e nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Senhor Deus, nós estamos aqui para ser corrigidos e tratados pelo Senhor. Por isso colocamos diante de Ti as nossas vidas nesse momento, Pai, para refletir, Senhor Deus, sobre a nossa caminhada, Pai. Se estamos certos, se fizemos errado, se somos egoístas, Pai, ou, Senhor Deus, se somos de alguma forma agindo com pessoas ou com situações de forma que não agrada o Senhor. Nós pedimos para que o Senhor venha corrigir-nos, ó Pai, como filhos, ó Pai, como aqueles que receberam o Teu Espírito Santo, se arrependendo dos seus pecados. Queremos mais uma vez, ó Pai, colocar nossa vida diante do Senhor, Pai. Porque para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai? E nós entregamos a nossa vida a Ti para Te servir em espírito e verdade, para Te adorar em espírito e verdade, para, Senhor Deus, viver, ó Pai, uma vida de testemunho do Senhor. E para isso precisamos ser corrigidos todo o tempo, Pai, para ver como estamos na nossa caminhada, se representamos bem o Teu reino aqui na terra, Pai. Fala conosco nesta manhã, traduz para nós, ó Pai, tudo aquilo que é necessário, Senhor Deus, para vivermos comendo do pão que representa o Teu corpo e do suco de uvas que nós bebemos, que representa o Teu sangue, renovando a nossa aliança na cruz do Calvário. Fala conosco, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, ó Pai, venha sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai, para que possam, Senhor Deus, refletir bem, Senhor Deus, porque nós, Pai, não merecemos a graça que nos foi enviada. É uma graça, Senhor Deus, que veio, Pai, é um presente de Deus imerecível. Porque, Pai, só não resta corar de vergonha, como diz Daniel, quando orou para voltar para Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada. As dificuldades não podem impedir Te adorar. As dificuldades não podem impedir, Senhor Deus, que buscarmos ao Senhor.
de estarmos na tua casa, como o Senhor implantou, Pai. Cada lugar que abre para glorificar o teu nome, Senhor Deus, é casa de Deus, é local onde buscamos, ó Pai. E o domingo foi o dia, Senhor Deus, da qual é o descanso universal decretado pelos governos, ó Pai, que nós temos a liberdade de estar na tua casa, de orar e buscar. Louvamos pelo Brasil, que é um país livre, Senhor Deus, e que nos deixa, Pai, exercer a nossa fé, Pai. Abençoa os governantes, o poder judiciário, o poder legislativo, Pai, ó, o poder executivo, Senhor Deus, todos os poderes, ó Pai, que dirigem essa nação, Pai. Nós entregamos em tuas mãos para poder te buscar, para poder te adorar, Senhor Deus. Fala conosco nesta manhã, Jesus. Enche esse lugar da tua glória, Senhor Deus. Encha do teu poder, Pai. Aqui é casa de Ramá, é casa de profetas, ó Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor Deus. Viemos buscar a tua presença, a tua misericórdia, o teu poder, a ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos louvar e adorar e entregar o nosso espírito a ti, tirando todas as sequelas da alma, todos os ressentimentos, todas as dores, todas as mágoas, ó Pai, tudo aquilo que não presta, Senhor Deus, que impede de te buscar e de adorar, Senhor Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos adorar a Deus, vamos adorar ao Senhor, aleluias. Vida que nos invade.
Aleluia. Domingo de ceia, dia do Senhor. Deus é bom. Aleluia. E iniciar esse domingo com uma série de louvores clássicos assim, né? Maravilha, como é bom, né? Escutar alguns louvores. Não que os atuais sejam ruins, não é isso não, são bons também. Mas a gente rememora algumas coisas. Aleluia. Amados e amadas, eu quero te convidar nesta manhã de ceia. Aleluia. Esta manhã maravilhosa com esses louvores maravilhosos que o Ministério de Louvor preparou. Que bênção, né? Com a mesa da ceia aqui, ó. Olha só que maravilha. Com as uvas, amém? Representando o vinho, o sangue. Com o trigo, representando o pão. As uvas aqui no altar, junto com as rosas vermelhas, né? Trazendo todo um simbolismo para este dia. Aleluia. Eu quero te convidar, amado e amada do Senhor, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Aleluia. Carta aos Gálatas, aleluia. Deus fala, amém? Deus fala. Que o Espírito do Senhor nesta manhã fale conosco. Aleluia. Carta de Paulo aos Gálatas, a partir do versículo 16, diz assim: Digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para não façais o que porventura seja do vosso o quê? Querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai, no nome de Jesus, Senhor, com temor e amor, Senhor, a Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é boa, ela é pura e ela é perfeita para nós. E a Tua palavra se renova a cada dia em nossas vidas, Senhor. A Deus, fala conosco, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Graça e paz, amados e amadas que estão aqui no templo, graça e paz, você que nos assiste na sua casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa passagem conhecida na carta do Gálatas, aos Gálatas, melhor dizendo, o apóstolo Paulo enfatiza as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele nos alerta para que a gente não ande o quê? Eu conversando com o Alexandre, assim que eu cheguei aqui, ele falou assim, ele estava cantando um louvor, e o louvor fala assim, eu não lembro da letra toda, mas o louvor fala assim, que nós não devemos adorar com as nossas emoções, porque adorar vai além das nossas emoções. E eu estava explicando para ele, isso é muito difícil, porque nós somos seres que somos dotados das nossas emoções. Então, efetivamente, quando a gente adora, a gente também adora com emoção. Entretanto, a palavra de Deus, se você for comigo, lá em João, no capítulo 4, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana, no versículo 24 do capítulo 4, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, apesar de nós sermos seres dotados das nossas emoções, temos as nossas emoções e elas são diversificadas a diversas situações. Por exemplo, há situações que você talvez não queria estar mais no lugar, porque as suas emoções em alguns momentos venham te afligir e falar assim, eu não quero estar mais naquele lugar. E isso não é estar no espírito, é estar em emoções. Porque às vezes você não queria estar em determinado lugar, mas você está ali porque você está em espírito e não em emoções. Olha só a diferença. Porque talvez as nossas emoções não nos permitiriam estar em determinados lugares. Talvez as nossas emoções, talvez não nos permitam estar reunidos com determinados familiares. Olha só. Por quê? Porque há divergências diversas de pensamentos, de comportamento, e ali, se nós não vigiarmos, quando estivermos reunidos, as nossas emoções vão falar mais altas que o Espírito que habita em nós. Paulo nos alerta, isso é interessante, que há uma guerra. O Espírito que habita em você, e está Espírito com letra maiúscula, milita contra a carne que está em você também. Há uma guerra. Há uma disputa, na verdade, para ver quem vence. Em algumas pessoas, ora o Espírito vence, ora a carne vence. Já conheceu alguém assim? Eu não. Ora o Espírito vence, ora é uma bênção, ora só o sangue do Cordeiro. E às vezes essa pessoa ela é dúbia.
Porque às vezes ele é muito espiritual, em alguns momentos, e ora ele é muito carne. Mas Deus não quer isso para a gente. Deus quer que, se possível, andemos em espírito. Ele não fala assim, ande em espírito sábado e domingo. De segunda a sexta, você pode pecar. De segunda a sexta, você pode falar palavrão. De segunda a sexta, você pode olhar coisas no computador, de pornografia, você pode tomar uma bebidinha, e no domingo você vai na igreja e pede perdão e está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não é desse jeito. Andar em espírito é em todo tempo. Andar em espírito, às vezes você tem que estar em espírito, andar no espírito em situações muito difíceis, situações de afronta e confronto. Porque às vezes a gente pode ser afrontado e aquele negócio fazer com que você saia do quê? Do espírito. E quem domina? A carne, as emoções, que estão em todos nós. Que estão em todos nós. E às vezes essas emoções afligem os nossos pensamentos, aflige a nossa alma, está brigando ali. Vou fazer, não vou fazer, vou falar, não vou falar. Não, é uma guerra. E a gente tem que parar e falar, Senhor, me dá um domínio próprio, me dá o fruto do teu espírito, me dá o domínio próprio para que eu não siga na carne, para que eu não siga nas minhas emoções, para que eu não siga quebrando aquilo que Deus me orienta a fazer, andar no Espírito. Porque as nossas emoções não é fazer assim, você vai fazer um negócio, não, se Deus quiser é de Deus, se Deus não quiser não é de Deus, aí tu vai, não é assim que funciona. Claro, não é como você vai no supermercado, não estou dizendo isso, compra arroz com Brasil ou arroz tio João, não é isso que eu estou falando não. Mas existem situações, decisões da nossa vida familiar, ministerial, com amigos e amigas, de trabalho, né? Que a gente, do dia a dia, que a gente enfrenta todos os dias, às vezes diariamente, né? Às vezes há conflitos que a gente enfrenta, a gente tem um pequenozinho descanso, né? Pequeno descanso, vem um conflito de novo. E aí a gente tem que ficar atento, para que a nossa carne não domine o espírito. Porque senão seremos crentes inconstantes, de coração dúbio, isso é, duvidoso. Onde, em alguns momentos, o Espírito vai estar sobre você e te conduzindo, te guiando, mas horas as tuas emoções vão estar te conduzindo e vão estar te guiando. Mas ser conduzidos, ser conduzido ou conduzida pelo Espírito é caminho de vida. Ser conduzido pelo caminho de carne é caminho de ruína. Gálatas, versículo 13. Bíblias abertas, acompanhem comigo. Capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, está um pouco acima aqui do que nós já lemos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Está dizendo que Deus nos deu, graças a Deus, Deus nos deu liberdade. Deus não criou robôs. Você não é um robô. Você não é um boneco de plástico. Você não é um número. Você é pessoa, você é gente. Você é um ser. Você é alguém. Não tem uma canção assim? Você é um ser, você é alguém. Você é alguém que pensa, que anda, que fala e que tem responsabilidade pelas suas
decisões. Todos nós. Até uma criança que não tem o senso, às vezes, do perigo, né? Às vezes ela não tem. Mas ela, dentro do ambiente dela, dentro daquilo que ela conhece, ela sabe ainda o que é isso aqui, papai e mamãe vai brigar. Isso aqui, papai e mamãe, isso aqui pode, isso aqui não pode. Até uma criança dentro, obviamente, da sua esfera, né? Do seu ambiente que ela está, ela já desde pequenininha ela sabe o que é certo e errado. Imagina nós, já adultos, né? Com responsabilidades, saber daquilo que é certo e errado. Mas Deus nos deu liberdade. E eu quero dizer para você nesta manhã, amado e amada, você não é escravo de ninguém, você não é escrava de ninguém. Você está livre em Cristo Jesus. Mas com a liberdade também tem as suas responsabilidades. Continuando. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O caminho da carne é destruição. Porque no caminho da carne, um devora o outro. Se todos deixarem as suas emoções somente fluírem no seu ápice, um vai destruir o outro. Um vai detonar o outro. Se ela perde a sua razão, se ela perde, entenda que fé e razão andam juntos. Deus nos chamou para termos uma fé inteligente. Então, a razão e fé, elas não estão separadas. Uma pessoa que é racional, fulano é pura razão. Não significa que ele não tenha fé. E quem tem a fé, também não significa que não tenha razão, não. Nós fomos dotados disso. Somos chamados a ter fé e a ter razão. Um ser que tem fé e tem razão. Uma fé inteligente, né? Sóbria, né? Porque, às vezes, a pessoa ela vai em determinados lugares ou vê determinadas coisas. Não, fulano é muito razão. Não, fulano é só muita fé. Não, nós fomos chamados para ter os dois. Fé e razão. E fora da razão e deixando a fé de lado, o que grita mais no ser humano é a carne. Você já viu alguém fora só na carne? Não tem razão nenhuma. Às vezes a gente fala assim, perdeu a razão. Por quê? Porque as suas emoções o dominaram. As suas emoções falaram pela sua boca. E às vezes, para consertar isso é complicado. É possível. Pastor, é possível? Totalmente possível. Em Cristo Jesus, Deus fez e faz novos homens e novas mulheres, desde que eles se debrucem, desde que eles o busquem, desde que eles, quando a porta bater, o recebam para cear. Eis que bate a porta, é aqueles que abrirem e me convidarem, sentarei e cearei com eles. Deus está sempre à disposição, sempre, sempre. Sempre dando uma nova oportunidade de alguém recomeçar. Independente do pecado que cometeu. Mas pastor, traz consequências, sim. O fato de Deus perdoar e dar uma nova oportunidade não significa que aquilo que foi feito, que aquilo foi praticado, não terá as suas consequências. Terá as suas consequências. Sempre tem, grandes ou pequenas. A diferença é que agora, mesmo com as consequências que todos nós enfrentamos, né? Se alguém mata uma outra pessoa e ela vai presa, ela vai responder por isso. E de repente lá na prisão ela tem um encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas ela vai enfrentar as consequências do seu pecado. Ela vai enfrentar as consequências da carne. Ela vai enfrentar as consequências do mal que ela fez.
mas ela agora está em Cristo Jesus, respondendo pelos seus pecados. Assim caminha a humanidade, estando em Cristo ou não estando em Cristo. Mas estando em Cristo Jesus, há uma chance, há uma oportunidade de termos uma nova vida. Jesus, quando repreende aqueles homens, ou fala com eles assim, contra aquela mulher que eles traziam, eles estavam testando Jesus. Eles estavam testando Jesus. Fala assim, a lei, e aqui fala de lei, manda que apedrejem. E Jesus, que é a própria sabedoria, fala, tá bom, a lei manda isso? Então tá bom. Então, se quem não tem pecado, dá-lhe uma pedrada. O único que não tinha pecado ali era ele. O único que poderia dar-lhe uma pedrada nela seria o próprio Deus. E Deus não faz isso. E Deus não atira pedra nela. Porém, ele fala, olha, cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui. Nem tampouco eu. Então vais e não peques mais. Então o Senhor nos chama a não pecarmos mais se pecamos. O Senhor chama a nossa atenção para termos uma vida regada no Espírito, andando no Espírito, porque a sua palavra diz para que o adorássemos em Espírito, e a sua palavra diz para que a gente ande no Espírito. E às vezes, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada nesse mundo, não somos dele, mas vivemos nele, onde devemos ser influenciadores e não influenciados. Nós vamos esbarrar, muitas vezes, com o pecado batendo a porta. Não se engane, a tentação vem. A tentação, ela vem em diversos níveis, para diversas pessoas, em diversas esferas, sendo preto, sendo branco, sendo pobre, sendo rico, não importa. O pecado vem e quer tragar cada um de nós. E se nós dermos vazão, se nós dermos lugar à carne, porque Paulo diz aqui, ele cita algumas. Inveja, eu disse, e coisas semelhantes a estas. Não está tudo aqui. Porque tem muita coisa ruim, infelizmente. Mas tem coisa boa também. Ainda tem gente boa também. Ainda tem gente no Espírito. E quando a gente vê a degradação humana, quando a gente vê golpistas que pedem doações, usam imagens até de pessoas doentes, usam pessoas inocentes para arrecadar dinheiro, pessoas que roubam doações, há situações de casos que aparecem até na televisão, você doa com maior boa vontade, é lá naquele depósito lá que tem gente que está roubando, rouba cobertor, rouba açúcar, rouba milho, rouba fralda, rouba sabonete, meu Deus do céu, quanta iniquidade, mas também aquelas pessoas que se dispuseram, que também foram lá no Rio Grande do Sul, quando teve enchente, para ajudar as outras pessoas, que enviaram também os seus alimentos, que pessoas usaram dos seus próprios recursos para ir lá resgatar outras vidas, outras almas, aleluia, não está tudo perdido, graças a Deus, repita comigo, graças a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus em Mateus 24 diz que o amor de quase todos se esfriaria. Quase todos. Aleluia. Não são todos. Nós não somos os quase todos, nós somos os outros. Você é o outro. Então não permita que as concupiscências, que as corrupções humanas, ainda que estejam perto de você, ainda que você vivencie isso, ainda que você veja, não deixe o Espírito esfriar em você. Pelo contrário, busca mais. Esaú, dotado das suas emoções, estava com uma grande fome. Às vezes a gente sente uma grande fome,
E em mim traz uma grande irritação quando eu estou com fome. Algumas pessoas ficam irritadas, mas eu tenho que segurar a minha onda. Porque quem está do meu lado não tem culpa disso. Tem? Não. Mas tem gente que fica irritado quando está com fome e aí ainda briga com o outro. Quando é que essa comida vai sair aí que eu estou com fome? Né? Dá patada nos outros, né? Por quê? Porque ela permite que as suas emoções a dominem. Será que só está ela com fome? Tem mais gente. Entenda, não está passando fome. Está com fome. E aí eu me lembro de Esaú, por estar com fome, dominado pelas suas emoções, vende a sua primogenitura para o seu irmão, para o ensopado. Olha só. Não teve domínio próprio. Não teve domínio das suas emoções. Perdeu a bênção. Existem algumas pessoas que a bênção às vezes está à porta, mas perde a sua bênção porque lá naquele momento decisivo, crucial da sua vida, deixou a carne falar mais alto. Perdeu a bênção. Que terrível é. Sansão já não tomado mais pelo Espírito, mas tomado. Aqui diz para a gente não se vangloriar, talvez tomado da sua própria vanglória. Eu vou lá e derroto. Olha só o que ele fala. Eu vou lá e derroto. Não é mais Deus que derrotava, era ele. O Espírito, que aqui Paulo diz que briga com a carne e o Espírito milita contra a carne, contra o Espírito, já havia saído dele. Tamanha era a sua autossuficiência que ele nem sabia que o Espírito estava mais nele. Totalmente dominado pelas suas emoções, totalmente dominado pela carne. Davi, na concupiscência da carne, do palácio vendo Betseba, trai, adultera, ainda manda Urias para a morte. Pecado sexual de Davi. A concupiscência da sua carne o traiu. Caiu em desgraça. Deus o recuperou depois. Mas ficou marcado ali. É interessante isso, porque a Bíblia ela não esconde essas coisas, né? Poderia jogar para debaixo do pano. Não vamos colocar isso aqui não. Mas graças a Deus que a palavra foi inspirada pelo Espírito. Graças a Deus. E aí, quando eu vejo essas coisas, aí a minha fé aumenta mais, porque eu tenho a certeza que é o Espírito que está falando e não são homens. Palavra inspirada pelo Espírito. Ela não escondeu nada. Poderia ter falado que a Sansão deu um vacilo lá, pegaram ele naquela e dava uma desculpa. Não. Se entregou para todas as concupiscências que ele podia. Perdeu a força. Creio que Deus o salvou. Davi pecou, poderia ter escondido, não, ele é o rei, esconde esse negócio aí, vai abalar o reino. Não, bota para ver, ele é rei, mas ele também deve obediência a Deus. E a gente vai ver homens e outras mulheres que superaram as suas dificuldades, que andaram em espírito, outros que em algum momento da caminhada caíram e Deus levantou de novo, outros que não tiveram a mesma oportunidade, não porque Deus não deu, porque eles não quiseram. Porque eles não buscaram. Deus nos chamou para andarmos em espírito e não dar lugar à carne. Pastor, isso não é fácil. Não é. Quem disse que é fácil? Porque não adiantaria nada eu trazer um sermão aqui para vocês e dizer, não, tem que andar no Espírito e se... Não é fácil não. É difícil para todos nós. Todos nós. Já falei aqui. Todos nós. Mas Deus nos chama para uma vida dirigida e sendo cheias e guiados pelo Espírito Santo. Não dando lugar às obras da carne, mas sendo conhecidas pelo fruto
do Espírito de Deus, para que sejamos e andemos bem nesta terra, trazendo conosco o testemunho não da carne, mas do Espírito, sendo conhecidos não pela carne, porque tem gente que é conhecida pela sua carne, né? Aquela pessoa lá, daquela casa lá, aquela fulano lá, meu Deus do céu, lá, tu passa ali, é uma gritaria só. É conhecida pela carne. Mas nós devemos ser conhecidos pelo Espírito. E eu passo ali, tem uma casa que o pessoal berra, mas berra porque está orando lá, tu escuta lá uma oração lá que, treme o chão. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, eu quero dizer para você que o chão treme. Quando o Espírito nos enche de tal maneira, ele faz tremer o lugar. Bíblias abertas, Atos capítulo 4, aleluia, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31, amém? Todos? Se não achou na Bíblia, deve estar no telão, mas pratica aí achando a Bíblia aí. E diz assim: tendo eles orado, tremeu o quê? O lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Esse episódio aqui é após os acontecimentos da porta chamada Formosa, onde Pedro e João foram ao templo e lá encontram um mendigo que mendigava desde pequeno, porque ele era coxo, ele era aleijado, ele não tinha os movimentos da perna, as pessoas o colocavam lá à frente do templo, ou melhor, na porta do templo, para mendigar, para pedir esmolas, e Pedro está passando ali com João. Aí um olha para o outro, aí Pedro olha para o homem que está coxo, olha para ele, fita. A palavra de Deus está fitando ali e fala: me dá uma esmola. E Pedro fala: eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu dou para você. Anda em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele não foi levantando, mancando não, diz que ele deu um salto. Ele deu um salto, ele pulou e andava. Não é cura meia boca não, é cura. Curou, deu um salto, andava. E criou um rebuliço ali. Ser cheio do Espírito causa alguns rebuliços, porque milagres acontecem, Deus causa espanto. Que você cause espanto, cheio do Espírito, para que você cause espanto aos incrédulos, aqueles que não acreditam, que você seja um milagre vivo, que você seja cheio do Espírito, porque Pedro tinha algo muito melhor que ouro e prata, algo muito melhor do que pedras preciosas. Ele tinha poder de Deus. Ele tinha algo que queriam comprar, mas não pode ser vendido. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Poder derramado, dinamis, a dinamite, e causou realmente uma explosão. E o Espírito ia causando explosões. Dínamos, derivado que vem a palavra do grego, derivada da dinamite, e vinha causando explosões na igreja, a qual chamamos de igreja primitiva. Nós podemos ver isso também na história da igreja, no seu percorrer da história do mundo, dinamites que explodiram, né? Homens e mulheres que foram usados. Comemoramos no dia 31 a Reforma Protestante. Lutero foi a dinamite no mundo. Deus usou homens e mulheres sendo dinamites, homens e mulheres usados por Deus, pecadores, mas cheios do Espírito, que talvez nem tinham ideia daquilo que ia causar, daquilo que ia acontecer, mas Deus nos chama para um tempo difícil. Os tempos não são fáceis,
mas nos chama para nós não desistirmos, para que a gente continue, porque também não existe a igreja A, é melhor, a igreja não, essa igreja é só no céu, a igreja que o Senhor vai reunir, que não há denominações, que não há bandeiras, Deus vai reunir a sua igreja no céu, para um grande momento de louvor e adoração e comunhão. E neste dia de ceia, é um dia que Deus nos chama a estarmos à comunhão, e cheios do Espírito, e não da concupiscência da carne. Não é chegar lá, não, jogo tudo fora, faço a ceia e começo de novo. Não. Você começa diferente. Começa diferente no seu processo para aquilo que Deus chamou você. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. E nós iremos para a ceia do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Chamar o pastor Luiz Tavares. A memória, aquilo que me dá esperança. Falar aqui vários meses. Essa semana é uma semana que eu estou falando do meu tratamento, né? E eu tive 3 encontros, um com o cardiologista quarta-feira, que eu também vou fazer. Eu falei até uma coisa para minha esposa, meio assim, bruta. Eu falei assim, não, eu quero fazer a catarata. Vou operar a catarata dia 18 de novembro. Mesmo estando no tratamento contra o câncer. Como eu falei, eu tive problemas na quimioterapia e não posso fazer mais quimioterapia, segundo os médicos. Então, eu fiz uma avaliação do quadro atual, né? No caso, quarta-feira, com um oncologista, que foi muito dura, né? Não sei se eu comentei aqui, acho que eu comentei quarta-feira alguma coisa, domingo passado, não, foi quarta-feira agora. E ele falou para mim que a minha solução, ele perguntou, você quer ser curado? Então você tem que fazer cirurgia. E a minha cirurgia demanda uma coisa muito complexa, e tem que ser por robótica. E a robótica, ela é em poucos lugares que tem esse robô, o plano de saúde não cobre. E quando ele comentou comigo sobre isso, eu falei assim, tudo bem, você está dizendo isso, mas eu creio que eu estou curado. Falei assim para ele. A cura você não vê totalmente nos olhos. Eu creio no milagre. Até o pastor falou uma coisa que ele saltou. Não é uma cura meia boca. Eu quero uma cura completa. Agora, se Deus não quiser, quem sou eu? E ele até chegou a conversar comigo, mas você não pode estar determinando isso, tudo e tal, porque eu sou cristão também, o médico é cristão. E eu falei com ele que, não, eu também sou cristão e não sou, se você acredita, eu não sou fundamentalista. Fundamentalista quer dizer, eu citei o texto bíblico que o diabo chegou e falou assim, está escrito na palavra de Deus, se você se jogar daqui do pináculo do templo, lá embaixo, os anjos vão te segurar, não vão deixar você cair. E Jesus falou o quê? Não tentarás ao teu Deus. Então, eu creio, nunca vou fazer isso. Aí ele ainda falou, citou que se você atravessar a rua e fala que o carro vai parar para não te matar, você vai se suicidar. Isso sim. Eu falei assim, não, tudo bem. Eu citei o termo bíblico para ele, mas eu tenho que exercitar a minha fé. Entendeu? E peço. Estou falando isso para a igreja porque eu creio que todos na igreja estão colaborando comigo, né, lutando nessa batalha, porque
eu creio que a última palavra vem do Senhor. Provérbios 16:1, como eu falava sempre, eu estava fora da igreja aqui, eu ia para outra igreja, tinha sido nomeado, tinha acontecido, aí aconteceu fatos que a gente nem esperava, falecimento da esposa do bispo, etc, etc. E de repente colaborou o diagnóstico também que eu tive. Tudo isso de repente mudou todo um quadro que eu não esperava, nem eu mesmo, mas eu falava, a última palavra vem do Senhor. Então, o que aconteceu? Ele falou isso e tal, eu falei assim, então qual é o próximo passo? O próximo passo é se preparar para a cirurgia. E eu falei que tinha um encontro com uma proctologista, que é a doutora Bruna, que tem me assistido muito bem. Quando eu estava com dores no hospital horrendas, tomando morfina, ela estourou um abscesso sem anestesia dentro de mim, e conseguiu estourar, e a partir dali, eu, graças a Deus, não tenho sentido dores. Não, quase nada, mas muito pouco. Tem ainda um distúrbiozinho ainda quando eu evacuo, né? Não tenho muita segurança, tenho que andar de fralda, confesso isso, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Às vezes não ando, não consigo entender, trabalho, tomo medicamentos, mas não parece, né? Você olha para mim que eu estou saltando, pulando, e vou continuar assim. Que esta é a minha essência que Deus colocou dentro de mim. E quando eu fui na proctologista, ele falou assim, você precisa fazer um exame que eu não fiz, que é a retossigmoidoscopia, que é um exame que enfia um tubo dentro do ânus e faz uma visão maior sobre como está o tumor. E isso eu não fiz, que eu falei que ia ser invasivo, e eu já tive muita dor e poderia voltar às dores. Mas aí a proctologista, que eu fui ontem, né? Foi sexta-feira, né? Sexta-feira. Ela conversando comigo, ela me convenceu, e ela falou assim, eu faço esse exame. E eu confio muito nela, ela tem sido uma pessoa que tem todos os resultados, até ela tem dado, né? E eu tinha ido também no doutor Reinan, lá no Rio, que já tinha falado que o tumor estava bem pequeno. Ela avaliou, analisou, fez esse exame e falou, você ainda está com tumor. E a coisa, qual é o processo? Cirurgia, robótica. E ela até falou assim, eu pensei que só o médico lá do Rio fazia, que é o doutor, é o médico que praticamente implantou a robótica no Brasil, doutor José Reinan. E fico falando isso ao vivo, de repente alguém já sabe, porque esse homem é conhecido a beça. Mas ela falou que faz também, a robótica ela faz, e que os robôs já fez várias vezes, e que robô aqui em Niterói tem no CHN e no Niterói DOR, que não cobre, né? E eu falei, então vamos fazer o procedimento. Inclusive o procedimento foi feito, eu já fiz um exame de pulmão, que não sei por que ele sempre pede exame de pulmão, fazer uma tomografia de pulmão, está tudo normal, meus exames de sangue estão ótimos, e vou ter que fazer a cirurgia, pelo menos é o que diz. Eu ainda continuo falando que eu estou curado. Eu estou curado, mas você não está. Mas eu creio que estou. Eu tenho que preservar a minha fé. Eu não vou fazer nenhuma loucura, mas vou sempre afirmar, e quero que a igreja ore por isso. Agora, tiver que fazer a cirurgia, lógico, eu não sou nenhum bitolado, como falou aqui, né? Aí o evangelho, né? Isso foi discutido muito na teologia, entre a razão e a fé. A fé não tira a razão, não. A fé não briga contra a razão, não. Isso fala de Platão, filosofia, uma filosofia mais complexa. A fé e a razão têm que andar juntos. Se você é louco, você não tem como você obter a fé. Só através de Deus, porque Deus é Deus. Faz tudo que ele diferente que a gente pensa, ele pode curar de uma hora para outra uma loucura, curar como vários loucos Jesus curou. Então é esse o processo que eu estou passando para a igreja, para vocês continuarem orando, nunca esquecer de orar, crendo que as coisas vão acontecer de acordo com a palavra de Deus. Se assim Deus quiser, não estou
Agora, eu perguntei quanto seria a cirurgia. Ela falou, só o aluguel do hospital e do robô, R$50 mil. E a equipe médica para fazer uma cirurgia dessa, que é muito complexa, porque envolve intestino, envolve fígado, envolve isso, envolve aquilo, tem que ter um hepatologista, cirurgião e tal, envolve vários cirurgiões que ficam em volta da cirurgia. E o custo é aproximadamente mais 50 mil. Então, em torno é R$100 mil, né? Mas, como eu falei, eu quero que vocês orem, continue orando, crendo. O teu pastor vai continuar aqui firme, forte, pregando o Evangelho. Estou fazendo o que mandaram para me fazer, entendeu? E eu creio que Deus, a última palavra, vem do Senhor. Eu vou sempre falar isso aqui, né? O homem pode fazer o diagnóstico, né? Como eu estou trocando um pouquinho a versão da palavra de Deus, mas o homem pode fazer planos, ou seja, o diagnóstico é um plano de ação. Então pode fazer diagnóstico, pode fazer plano, mas a última palavra vem do Senhor. Eu sempre vou falar isso aqui, pode estar na mesa de cirurgia, eu vou dizer, a última palavra vem do Senhor. É Ele que vai fazer, se tiver que fazer, vou fazer o quê? Né? Lógico que eu, quando sair da cirurgia, ainda tem ainda outros detalhes, outras coisas para se fazer. É interessante que eu ouvi tudo isso e eu estou tranquilo. Ou a ficha não caiu, né? Que às vezes a ficha não cai, né? A gente vê algumas coisas que acontecem, assim, né? Uma perda, um falecimento, a ficha não cai. Aí você fica ainda meio, né? Mas para mim não, eu creio que a ficha caiu, eu estou tranquilo, estou vivendo. Você vai pensar assim, pô, pastor, está curado? Estou curado mesmo. Estou, em nome de Jesus, vou viver como curado. Vou trabalhar, vou pregar, vou fazer, orar. Inclusive, o pastor estava pregando muito boa palavra, excelente palavra. Eu até vou mais um pouquinho profundo na palavra de concupiscência da carne, né? Na versão revista atualizada, é concupiscência. Foi uma das coisas que eu até queria falar com você, né? Na versão que a gente usa aqui. Aí você fala assim, o pastor bota aquela versão ali, por quê? Eu tenho um motivo para botar. Essa aqui, versão aqui é NAA. Vocês podem ver, Nova Almeida Atualizada. Eu aconselho a igreja a ter a minha versão bíblica e a do pastor igualzinha. Eu fico, até isso combinou. Revista atualizada, ARA, revista atualizada do Brasil. Eu não tenho a... Mas a revista atualizada no Brasil, a ARA, é a mesma dessa aqui. Só que essa aqui, uma coisa que eu sempre pedi a Deus, ela trocou o vós por vocês. Ela não usa o vós, ela usa o vocês. E concupiscência, tem uma palavra que é mais complicada, eles botam desejos. Tem muito pouca diferença. Eles só atualizaram no sentido de uma palavra um pouquinho, mas não mexeu em nada. E essa versão revista atualizada que a gente usa, foi para mim um doutor em Bíblia. Doutor em Bíblia foi meu professor, não sei se foi do pastor Alexandre, é o Paulo Lockman, que é doutor em Bíblia, né, professor do Novo Testamento, formado na Alemanha, curso na Alemanha, tudo, e ele falou, essa versão é a melhor versão, é mais próxima da realidade dentro do texto original. Então, revista atualizada de Padre Ferreira de Almeida, que é uma revista. Então, eu aconselho a todos usarem esta versão. Tem outras versões que vão trazer, mas essa aqui explica melhor, mas ela foge um pouco da... Eu vi uma da Kings, né? Que falou uma coisa aqui que eu até escrevi na semana passada, eu falei sobre o Kings aqui, que fala de amigos, não é amigos, é parentes. Aquela sobre Jesus, o Espírito Santo, os parentes de Jesus chegaram lá e chamaram ele de louco, chamaram ele que está fora de si. Então, quer dizer, eu uso todas as versões, eu tenho todas as versões, eu trabalho com todas elas, mas aconselho a igreja, a gente tem a mesma foco de estudo bíblico. Agora, você pode ter muitas,
mas essa é a melhor. Então, principalmente o nosso bispo metodista, o mais intelectual, que foi presidente das metodistas mundiais, doutor Paulo, chamamos de doutor Paulo Lockman, né? Um homem de Deus que me inspirou muito. Então, só fugindo do texto aqui, fugindo do meu testemunho aqui que eu estou dando, só para explicar que devo falar de noite a mesma coisa aqui, explicando para a igreja, pedindo oração sobre a minha vida espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus, não quero ninguém triste aqui não, quero todo mundo feliz em nome de Jesus, porque eu estou feliz, porque Jesus é conosco, Jesus é contigo, e quero ver a igreja bombando, amados. Uma das coisas que eu faço mais, eu estava meditando, por exemplo, eu fui orar aqui no princípio, viu o pastor, não pastor, pode deixar que eu prego, você vê que o Espírito Santo usa o pastor Alexandre de uma forma tremenda, como usavam os pastores, os apóstolos, falando de Jesus. Ele foi inspirado, ele pegou ali a Bíblia e Deus foi dando os textos para ele, foi as coisas, é tudo o Espírito Santo que nos conduz para poder o quê? Você ser um homem e uma mulher de Deus, né? Por exemplo, às vezes eu tinha um professor na faculdade, que ele falou, o que adianta você pegar na faculdade e ficar só estudar no dia da prova? Eu não vou estudar a Bíblia só no dia que eu vou pregar. Eu estudo todo dia. Quando eu tiver alguma coisa aqui, esses textos todinhos vão fluir dentro de nós. É uma coisa que eu vivo esta palavra lá fora, não somente aqui dentro. Como ele falou, não adianta eu chegar aqui de segunda a sexta e não falar, aqui não fala palavrão, e na segunda a sexta começar a usar a palavra torpe. A palavra torpe não é de Deus. Por exemplo, ele falou não andar na concupiscência da carne. Eu digo até mais, eu sou a favor que um namorado com a namorada tem que casar virgem. Porque o mundo diz, não, mas tem que experimentar o sexo para ver se com ela vai dar certo. Não existe isso. Casar virgem. Né? Casar sem ter relações sexuais. Antes do casamento. Pastor, não tem que ser assim. Se você é cristão, você tem que preservar isso. Isso é que quantas pessoas já deram testemunho sobre isso aí e vivem uma vida sexual no casamento abençoada. Deus vai honrar isso, em nome de Jesus Deus vai honrar, entendeu? Então nem antes do casamento deve-se fazer sexo, deve-se seguir a risca, tudo isso tem que se seguir a risca, não é como ordenando, nós somos livres, cada um faz o que quer, mas a preservação, isso é fundamental, amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Nesse momento, o Ministério Louvor, não sei, né, que a gente vai colocar diante de Deus a nossa vida para ministrar a ceia do Senhor. Esse é o momento, amados, que Jesus Cristo reuniu os discípulos. Eu sempre falo isso. Eu que trabalhei, eu que fui químico, sou químico, não exerço, né? Mas o laboratório é justamente aquela prévia de a gente fazer alguma coisa em larga escala. Você faz no laboratório, você faz as experiências no laboratório, até de medicina e tudo, para poder fazer isso em larga escala. Eu chamo aquele momento de Jesus com os discípulos uma prévia, um laboratório. Ali tinha 12. Mas qual é a representatividade de 12? Na Bíblia, qual é? Vocês sabem? É a nação de Israel. É uma nação. 12 era uma nação. Foram as 12 tribos. Significa que você é de alguma tribo. Eu não sei, pastor, qual tribo que eu sou? Não sei, não. Mas você é de alguma tribo. Você é chamado por Deus. Através de Jesus Cristo, você é filho de Deus. Né? Você é ligado à videira, né? E Deus quer fazer com que nós possamos entender e fazer parte desse momento, como os discípulos se reuniram naquele cenáculo. Eu gosto também de falar sempre em forma de U, né? Jesus estava no vértice do U, lá no vértice, para quê? Para justamente alcançar todos vocês. O U, ele é convexo, ele não é côncavo. Estou falando agora um pouco de
mas ele absorve, ele é como se fosse abraçar. O U é aquilo que abraça. Todos nós fomos alcançados por esta graça de Deus, alcançado por esse momento de ceia do Senhor. É impossível não poder cear, eu tenho que cear. Cristão que não ceia, me desculpa, eu fico meio, meu Deus, não está dando valor àquilo. Eu não posso cear de manhã ou cear de noite. Eu ceio de manhã, de noite, se for para outra igreja eu ceio também, eu vou cear. E se eu vou na casa de alguém para entregar a ceia, eu levo a ceia e ceio também. Eu vou cear, quero fazer parte, isso não faz mal. John Henry falou que deveria, não só um domingo, devia ser sempre. Isso representa o corpo de Cristo. Quando eles fizeram ali aquela ceia, Jesus partiu. Em Lucas, que é muito mais específico, ele faz duas ceias. Ele faz a ceia da Páscoa, das ervas amargas e tudo, e depois fala assim, essa é a ceia do Senhor. E ele cita o pão como representante do corpo de Cristo, que ele vai para a cruz do Calvário, vai morrer no lugar de cada um de nós e vai formar a igreja. E também o suco de uva representa o seu sangue, sangue que redime o teu pecado, o meu pecado, o sangue da nova e eterna aliança. Ela não é uma aliança, não é eterna aliança, é algo que vai ultrapassar a sua vida, a sua morte. Você se torna ainda, vai ter um corpo imortal, justamente porque você está ceando, que recebeu o Espírito, e Deus vai fazer coisa nova. Eu tenho que crer nisso. Eu vivo na igreja, amado, eu proclamo isso, eu falo isso, eu repito isso, para que vocês nunca se afastem do caminho do Senhor. Mas precisa da palavra de Deus, precisa do dia a dia com Jesus, porque para onde eu vou, se Ele só que tem palavra de vida eterna. Ele não disse que o caminho é outro, não. Ele disse que Ele é o caminho, e ninguém vem ao Pai. Ele não falou vai ao Pai, não, o verbo é vem mesmo. É um verbo que traz assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque ninguém vem ao Senhor, senão o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu coloco a vida de cada um destes que aqui estão, remanescentes daquele dia em que Jesus reuniu os discípulos no vértice do U. Ele estava no centro e abraçava como se fosse um braço dele. Aquele U era o braço que abraça esse povo que está aqui, que vai comer do pão e beber do cálice. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai. Faça arabanachá, canta labaxaia. Eu posso falar em línguas, amados. Eu posso orar nas línguas dos anjos, porque se Deus me deu esse dom, eu vou orar. Eu falo, como eu disse, acho que foi em outra igreja, não sei se foi aqui, eu falei, né, que na aula de homilética, eu já dei aula de homilética, você fala que não deve se falar língua em microfone, mas eu estou fora da casinha. Eu creio que o poder de Deus está sobre você nesse momento. Se é um momento de Pentecostes, não, é um momento de convicção, de fé, de alegria, de força, onde você, quando comer do pão, você vai estar sendo revestido do corpo. Você diz, eu sou o corpo de Cristo. Por isso que quando você dava a ceia, antigamente não falava nada, corpo de Cristo, toma, sangue de Jesus, representa o sangue de Cristo. Coloque sua vida diante de Deus mais uma vez, peça perdão dos seus pecados. Toda concupiscência, todo desejo da carne, nesse momento você entrega nas mãos de Deus. Senhor, os pensamentos, tem pensamentos horríveis na nossa mente que passam, pensamentos de vingança, pensamento até de morte, às vezes aparece. Quero que ele morra, quero que aquela pessoa morra, quero que o bandido morra. Senhor Deus, tira da minha mente, que eu não tenho direito de fazer isso para ninguém, porque quem dá a vida é o Senhor, quem tira a vida é o Senhor, quem recolhe a vida é o Senhor, nem o diabo tem direito.
Ele pode tentar matar, roubar e destruir, mas ele não mata se o Deus não falar. Deus é a última palavra. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, pensamentos, por palavras e por atitude. Visita teus filhos que estão falando contigo em pensamentos, coisas que aconteceram do passado, do dia, agora, que lembraram. Limpa, purifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Repete comigo: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitude. Tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, tudo que eu proferi, que não agradou o Senhor, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode vir aqui na frente, eu podia chamar aqui o pastor e a... Senhor Deus, consagramos a uva não é a ceia é o pão e o suco de uva. A uva é sempre te dá, o meu, penso, essa coisa minha, não é da Bíblia. Aquele que vem a Deus, ele nunca vai lançar fora. Ele quer dizer que o fruto da videira verdadeira é a uva. Então, você pode se aproximar, como pegar da uva. Mas eu consagro o pão como corpo de Cristo, o suco de uvas como sangue de Jesus, representa o sangue de Jesus para comermos e renovarmos a aliança da cruz em nome de Jesus. Pode vir aqui, amados, vamos louvar a Deus. Com Deus pecado, te quero condenar. Vem, toma tua vitória, o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai
suco de uvas. Isso aqui representa um pedacinho daquele pão que Jesus partiu. Você pode imaginar isso. Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, como falei. Foi um laboratório para você receber também o pão que representa o corpo de Cristo. Neste momento você está apto. Você pediu perdão dos seus pecados. Você vai se alimentar do pão que representa o corpo de Cristo. Todos juntos comamos do pão. Aleluia. De semelhante modo, Jesus pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebamos todos. Aleluia, Jesus. Você agora está recebendo dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, algo que representa o corpo e o sangue de Jesus. E ele tem um processo, né? Amados, Jesus, o judeu, né? A aliança dele tem referência com a ceia. Se você tem uma aliança com uma pessoa, por isso que ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Né? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que significa entrar e cear? Aliança. Você renova a sua aliança com a cruz do Calvário, com a ação de Deus através de Jesus na sua vida. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Eu nasci de novo. Eu nasci. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Para viver assim como sou. Senhor, ai meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou. Você foi criado por Deus. Em ti, a tua semelhança. Aleluia. Senhor, no meu passado
vamos estar ministrando agora os dízimos e as ofertas. Quero dizer que você, que não é dizimista ainda, você deve buscar ter essa aliança com a palavra de Deus, não é com o pastor nem com a igreja. A palavra de Deus, se você quiser o ensinamento do dízimo, a gente pode dar isso várias vezes aqui na igreja, porque é muito bom saber que uma parte das nossas finanças, que foi declarado na palavra, que é o 10%, é 10, é do Senhor. Tudo que nós podemos ganhar, mesmo que seja pouco, amados, ter o prazer de trazer o dízimo para colaborar na obra de Deus, na palavra de Deus. Você é um integrante da palavra de Deus. Você é a palavra de Deus, você é uma carta de Deus. Para isso você tem que cumprir, né, tudo aquilo que determina a palavra. Lógico que aqui na Metodista, ou em qualquer igreja deveria ser assim, ninguém obriga a trazer o dízimo. Mas o dízimo é fidelidade, amados. Foi falado aqui que a obra do Espírito, uma das obras do Espírito, o atributo é a fidelidade. Paz, amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. É um fruto do Espírito Santo, né? Vamos dizimar, trazer eu não gosto de falar de dizimar, essa palavra assim, mas trazer o teu dízimo, tua oferta à casa do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos os dízimos e as ofertas da tua casa, Senhor. A Deus, levanta, Senhor, dizimistas e ofertantes, Senhor, neste lugar, Pai, para abençoar a tua obra, Senhor. Deus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha multiplicar, sobejar na tua casa, Senhor. A Deus, celeiros e lagares, Pai, oro por cada irmão, cada irmã, Senhor, pelos seus trabalhos, seus negócios, Pai, Deus, seus investimentos, suas aposentadorias, trabalhadores de CLT, Senhor, que as fontes de suas rendas, Senhor, nunca sequem, pelo contrário, que elas se multipliquem cada dia, Senhor. A Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha, Deus, abrir as portas aonde não tem e operar os seus milagres vindos diretamente do céu, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de orarmos pelos pedidos de oração, você podeis assentar um pouquinho. O mês de novembro, temos alguns eventos no mês de novembro. O primeiro deles é sábado agora, dia 8, de 9 a meio-dia, é o evangelismo com copo com água, ok? Então, sábado agora, dia 8 de novembro, de 9 a meio-dia, a nossa igreja estará reunida aqui, distribuindo copo com água. E nós precisamos das doações para que haja a compra desses copos, amém? O valor é R$34, irmã, não é isso? 34? R$34 é a caixa de um copo com água com 48 copos, amém? Já temos irmãos doadores, mas nós estamos pedindo a sua contribuição e a sua colaboração para que faça esse gesto que vai colaborar com o evangelismo, amém? Sábado agora. Então, se você puder,
traga hoje, faça hoje essa doação em dinheiro mesmo, ok? O outro evento é a Subida ao Monte, que foi transferida para o dia 14, sexta-feira, sem ser essa que vem, a outra. Às 20 horas aqui na igreja, pastor Luiz Tavares sabiamente adiou o monte dessa sexta-feira, por conta das diversas chuvas. Iríamos encontrar um local escorregadio e lameado, onde podia até acontecer um acidente. Então, usando de sabedoria, o pastor Luiz cancelou esse monte e o transferiu para o dia 14. Estaremos aqui reunidos. O outro evento é o evento da saúde, que é no dia 20. A Ana vai falar. 28. Do dia de saúde. Sábado, dia 28. 28 de novembro agora. Sábado. Oi? Alguém tem calendário aí virtual? Deixa o calendário aí do Google, de novembro de 2025. Os panfletos. Amém, amém. Será o último dia de saúde deste ano. Então, 29, tá certo. Doutora Jane está certo. É sábado? 29 é sábado. Amém, aleluia. De 9 às 13. De 9 às 13. Então, como esse é o último evento desse ano de saúde, queremos fazer algo assim que não fizemos ainda. Atender o maior número possível de pessoas que carecem desse atendimento. De cardiologia, vai ter o doutor... Não, ele não vem. Não vem dessa. Não vai ter a cirurgia de verruga, ok. Mas estará a doutora Jane, nossa irmã Jane, que é médica cardiologista, estará aqui. Estaremos aqui, exame de vista, ensino para as crianças e adultos como se deve escovar o dente, aferição de pressão, aferição de glicose, e oração para todos. Amém? Contamos com a sua presença. Domingo já esteja os panfletos para a gente antecipar bem esse evento. Amém? Se você quiser contribuir com alguma coisa, procure a irmã Ana. Mano, eu quero contribuir, ajudar em alguma coisa. O Cleide, né? O irmã Cleide também. Cleide que é responsável pela ação social. Amém. Você vai então procurar essas duas irmãs e se apresentar para ajudar naquilo que for necessário. Amém? Aleluia. E no dia 13 de dezembro, estaremos comemorando 22 anos de Igreja Metodista em Itaipuaçu, em uma casa com piscina, uma casa bem ampla, com churrasqueira, com mesa de sinuca, onde teremos um primeiro momento de um culto abençoado, depois teremos um churrasco maravilhoso, com refrigerante, com sobremesa. Então será um dia especial para a nossa igreja. E você vai pagar, você que é adulto, apenas R$40. Olha só, R$40, eu e o Antônio não chega, né, Antônio? Nosso, é meio prato da gente, né? R$40. É sem, por quê? Porque é sem balança, você não tem balança ali, né? Então vai ser um dia agradabilíssimo, um dia na presença de Deus, um dia de confraternização. Crianças até 6 anos não pagam nada, ok? Então, crianças de 0 a 6 anos não pagam nada. De 7 a 11 pagam apenas R$20. E de 12 para cima, os R$40. Amém? Já tem uma lista. Eu já coloquei o meu nome, da Esté e da Ana Beatriz. Está lá. Vai dar R$100. Eu já experimentei essa saída com a minha filha e com a minha esposa. Deu muito mais do que isso. Um almoço deu muito mais do que isso. Deu muito mais, porque... Está embutido ali outras coisas. O nosso não. Está embutido, claro, obviamente, o aluguel do espaço, a comida, a bebida, a sobremesa. E a gente quer fazer algo farto, né? Você tem ali uma fartura para a gente poder aproveitar. Amém? Aleluia. Eu queria dar 2 recados. Primeiro, eu lembrei de uma vez que eu fiz não vou dizer que é coral, tá, Márcio? Mas para o Natal, um grupo de homens, eu catei os homens da igreja, inclusive o marido da Araci,
né? O Carlos, isso, Carlos. Ele nem acreditou, ele não era nem membro da igreja, né? E foi muito bom para ele. Ele gostou muito, ele participou, né? Então eu gosto de pegar essas pessoas, eu mesmo vou treinar vocês. Eu não sou nenhum músico, né? Gosto de cantar como todo mundo gosta de cantar. Eu não gosto, não, gosto assim, no banheiro você canta, já ouvi. Então eu quero fazer isso, eu quero chamar, cadê ele? O senhor Adalberto ali, que está de cabeça baixa. Não é possível que você não cante, não é possível, porque o teu filho canta, então deve ter alguma semente de voz, quero saber. Então eu queria, o Roberto, né, Roberto, vou chamar, não quero o louvor, não, quero pinçar as pessoas que estão assim. Pastor Alexandre, oh, glória a Deus. Eu estou procurando um CD que eu tinha, não sei se eu vou ter ainda, de músicas de Natal que eu copiava para as pessoas ficavam treinando em casa, entendeu? Aí eu chegava aqui e me assustava, mas está tudo bem. Mas vai dar certo, entendeu? Eu queria até convidar também o esposo da nossa Germana, se ele quiser. Eu tenho um carinho muito grande por ele, estive lá na casa dele, fui muito bem recebido, né? Estou aguardando outra chamada para a gente ir lá, que eu não comi tudo que tinha na mesa, tinha tanta coisa na mesa que não deu para comer. E agora eu não sei, agora eu não quero nem saber, posso comer sim, vou comer à vontade, mas não quero comer não, eu queria que você convidasse ele. Pode vir e falar assim, o pastor está te chamando para um coral, não é coral não, é um grupo de homens para cantar no Natal, dia do nascimento de Jesus, né? Roberto está um pouco assustado, mas se você não... Não chega a ser cantata, misericórdia, cantata é uma coisa enorme, muito maior, isso aí demanda mais gente, demanda muito mais recursos de voz do que outra coisa. Aí vai ter voz baixo, tem que ter outro, barito é de mulher. Oi? Tenor, isso aí. Então é mais coisa. Mas vamos ficar num conjunto de homens juntos, tentando fazer alguma coisa. Mas não fica ruim não, não ficou muito ruim, não ficou ruim, ficou bom. Eu não sei se eu tenho isso gravado, se está gravado em algum lugar. Então eu acho muito importante chamar vocês. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguém, se eu não esquecer... Eu quero pensar essas pessoas que não estão trabalhando, não cantam, para poder fazer, apesar que o pastor Alexandre está mais, faz parte dos homens, eu quero junto. Fabiano vai, eu vou chamar hoje à noite, eu vou chamar Fabiano, o Leandro, Robson, isso aí. Só isso aí já está bom, entendeu? Vai dar para fazer uma coisa legal aqui. Marcelo da Piscina. Edivaldo, com certeza, muito bem. Quem? Valmir. De repente surge um talento aí que você... Quem mais? Neio. Não é Nélio não, sabia que é Neio? Neio, é Valdineio, Neio. Eu também chamava. Oi? Falar em Neio. Hoje é aniversário dele, tá? Vocês podem trazer presentes para ele. Hoje é aniversário do Neio. Pode trazer presentes para ele se quiser, tá? Ele vai gostar beça, vai ficar feliz. Um perfume não. Não é chegada a isso, gosta, mas ele é humilde, qualquer presente que você tiver em casa lá, traz para ele que ele vai gostar. Amém? Vou ver se eu trago Ana, eu estou arranjando ideia, misericórdia. Chega, desgravo. Outro assunto, essa é mais... Agora estou meio... Está Sunamita, eu não sei quem é a Sunamita, é parente de alguém aqui que assiste culto aqui? Sunamita, é tua? Tua mãe, desculpe, né?
que é um nome tão bíblico, tão chamativo, Sunamita. Eu ainda não preguei Sunamita aqui sobre o texto sobre Sunamita. Ela acolheu o profeta, não foi isso? Acolheu o Eliseu na sua casa, é Sunamita, foi a mulher Sunamita, né, que depois o filho veio falecer, depois ressuscitou. Sunamita, ela é crente, né? Hã? Ela é cristã também, crente. Está afastada. Ela está desigrejada, mas ela tem o Espírito Santo. Ela está ouvindo ali, ela está ali. O Sunamita, pode vir, qual o dia que você quer, mas ela mora longe, né? Mora em São Gonçalo. Se quiser se mudar aqui para Itaipuaçu, tem casas aqui abertas, e o preço está meio elevado, fora da casinha. Tem que terminar o horário. Não, o que eu estou querendo pedir para a igreja, se você não vem à igreja, não quero estimular você a ficar em casa, não. Mas eu sinto falta do pessoal ficar aqui assistindo. Se você está em casa, por que não assiste? Porque quando eu vejo ali 2, 3 pessoas só assistindo, a minha vontade, sabe o que é? Tirar a gravação. A gente grava para que vocês assistam em casa o nosso culto. Ah, pastor, mas tem outros cultos muito melhores que o nosso. Se tem assim, vai congregar lá. Misericórdia nesse pastor, tá, que tá. Mas é verdade, amados. Sabe por quê? Porque quando você assiste aqui, quando assisto, dou glória a Deus, eu compartilho com outras pessoas, eu faço, porque se você vê os outros pastores, vê aí, outros pastores, eles ficam pregando e falam assim, ó, não deixe de compartilhar, não deixe de fazer isso, dá o seu glorinha, não sei o quê, porque mais pessoas vão assistir, mas não sei. Todo pastor que grava faz isso. A gente não faz isso aqui e o povo não assiste. Ou o povo não gosta da gente, pastor, não quer assistir nossa pregação, ou então do louvor. Mas, por favor, vão lá. Está em casa, está nos Estados Unidos, assiste. United States, assiste. Né? Não importa você, porque isso faz com que nós tenhamos visibilidade. Repete comigo aqui, visibilidade. Pastor Alexandre, me lembra de falar isso. Talvez você fale até melhor do que eu aqui para poder anunciar isso. Fala. A Ana Ana é uma que fala assim, ó. Ana faz assim mesmo. Ana corta, não filma mais. Que é isso. Mas esse pessoal não vai vir. Você acha que vai vir? Cortar? Obrigado ninguém é, Alexandre. É difícil. Não, se vem para mim ver também, não. Tem que vir aqui por causa de Jesus. Nem por causa de mim, né, Alexandre? Nem o louvor, que o louvor é uma benção também. Tem muito que vem para o louvor, porque o louvor é uma benção. Nosso louvor é top. Né? Inclusive eu estou querendo agora botar, quando eu faço quinta-feira, estou botando o nosso louvor aqui. Não fica muito, é mais difícil para mim, que eu não sou nenhum expert ali em negócio. Mas eu estou botando. Quinta-feira eu gravei agora, também não tinha quase ninguém. Minha esposa estava mostrando o relógio ali. Cadê o relógio? Você não tem relógio? Fica assim para mim. Não tem relógio ali. Eu não estou vendo relógio nenhum aí. Estou vendo ali. Você aponta para lá. Então tá, mas vamos ficar de pé em nome de Jesus. Já dei o recado, já falei, a beça. Tem mais o quê? A oração pela... Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, oramos por todos os pedidos de oração que aqui estão, Senhor, crendo, Senhor, no derramamento do Teu poder para cada petição, Senhor. Pedidos de cura, de conversões, a Deus, de portas de emprego, a Deus, situações diversas. Apresentamos ao Senhor com ações e orações e súplicas, Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo o derramar do Teu poder sobre cada um que está aqui, Senhor. Cada pedido que está aqui. Fazemos uma oração especial pela vida do pastor Luiz Tavares, Senhor. Continuamos pedindo a Tua cura, o Teu mover, a Tua unção. A Deus para a vida dele, Senhor. A Deus no nome de Jesus. Apesar de todas as falas dos médicos, não poderíamos orar diferente de pedir a Tua cura, Senhor. Mas que o Senhor conduza todas as coisas que estão acontecendo,
o Senhor faz do teu jeito. Leva, Senhor, teu filho para o centro da tua vontade, Senhor, e continuaremos orando pela cura dele, Pai. Oramos também pela vida do Alexandre, Senhor, que está às portas de fazer uma cirurgia para a retirada de hérnias, Senhor, do seu ventre, que o Senhor prepare toda a equipe que está envolvida. A Deus oramos para também o teu milagre, oramos também para que o Senhor faça tudo conforme a tua vontade, e nós cremos na vitória dos teus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, amém. Mais uma coisa, né, que é interessante, tem pessoas que às vezes não veem todos os cultos. Eu vou falar aqui, agora já não tem mais papo na língua aqui, já acabou um tempão. Aí tem gente que fala assim, poxa, o sumidinho do Adalberto na igreja, ele está vindo todo domingo de manhã, mas não está sumido não. Ele está vindo da igreja, está ali domingo de manhã. Às vezes a pessoa não vem e não sabe, que não vem de manhã, não vem, não sabe como é que está. Mas a verdade é essa, mano. Nós temos que estar em todos os cultos na igreja. E isso eu aprendi e passo adiante. Não tem. Domingo é dia do Senhor. Nós temos que fazer com que, eu quero que a igreja cresça, então esteja na igreja. Teu marido tem que ver que o Senhor é melhor do que seu marido. É melhor. Nós temos que dar mais valor. Aí ele vai dar valor à igreja. Poxa, mas não tem. Não, a igreja é em primeiro lugar. Você está aqui do meu lado, está passando bem de saúde, porque o Senhor é comigo. E o Senhor abençoa. Então tem que buscar o Senhor por mim e por você. Então por isso que eu tenho que ir em todos os cultos. O marido tem que aprender, tem que estar aqui. Entendeu? Amém? Senhor, muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, por tudo que aconteceu hoje aqui. Tenho certeza para que o Espírito Santo coordenou todos os atos da igreja. Se nós falamos alguma coisa que não devia, que nos perdoe, Senhor Deus, mas tudo foi com boas, né, da forma como queremos que a igreja cresça e seja avivada. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz e traga-nos à noite, ó Pai, para a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Vou em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas. Rei Jesus!